Salve, salve rapaziada, sejam bem-vindos ao canal Cartola Analytics Oficial. Para ajudar o canal, já chega deixando o like e também se inscrevendo. Nesse vídeo, vou passar para vocês as melhores opções para a rodada 20 do Cartola. Mudando de assunto, gostaria de agradecer vocês por todo o apoio que têm dado ao canal, pois meu canal é novo e mesmo assim vem crescendo bastante. Me ajude a bater a meta de 1.800 inscritos até o início da rodada 20. Deixa aí também nos comentários qual foi sua pontuação na rodada 19 e com quantos pontos você fechou no primeiro turno. A rodada 20, que é a primeira rodada do segundo turno. E temos todo indicativo que teremos novidades. O Cartola postou em suas redes sociais duas artes. Em uma estava escrito jogador extra e falando que teremos a possibilidade de escalar um jogador extra em qualquer posição. E na segunda arte estava escrito missão menos é mais. Sua mitada depende de 5 atletas. Aí começaram as especulações. Para muitos teria a ver com um banco de reserva. Os 5 atletas funcionariam como reserva de luxo. Já outros acreditam ser um game mundial, onde poderíamos escalar jogadores das ligas europeias. Mas na verdade, não sabemos ao certo qual é a novidade. A novidade será divulgada amanhã, segunda-feira, às 15 horas, em uma live no YouTube. Deixa aí nos comentários o que você acha que serão essas novidades. Falei das novidades, agora vamos aos jogos. A primeira rodada do Brasileirão começa no sábado, às 16 horas, com 2 jogos. São eles Fluminense e Fortaleza no Maracanã e Ceará e Bragantino no Castelão. Ainda no sábado, às 18h30, temos mais 2 jogos. No Barradão, temos Vitória e Juventude. Já na Ilha do Retiro, temos o jogo entre Sport e São Paulo. Fechando os jogos de sábado, às 9 horas na Neoquímica Arena, temos o jogo entre Corinthians e Bahia. Já no domingo, às 16 horas, temos 2 jogos. O primeiro entre Santos e Vasco no Morumbis, e o segundo jogo na Arena MRV entre Atlético Mineiro e Grêmio. Já às 18h30, no Beira-Rio, temos a partida entre Internacional e Flamengo. Já às 20h30 do domingo, vamos ter Botafogo e Palmeiras no Newton Santos. Fechando a rodada na segunda-feira, às 20 horas, temos o jogo entre Mirassol e Cruzeiro no Maião. Passados os jogos da rodada, vamos às dicas. Começo falando pelo gol. Nosso primeiro goleiro indicado, vamos estar falando de Gabriel Brazão, do Santos. O Brazão, que é um goleiro que tem se destacado nessa temporada, geralmente pratica várias defesas, é um goleiro que geralmente quando é exigido corresponde e tem aparecido muito pela dificuldade defensiva do Santos. E o nosso segundo goleiro indicado, vamos estar falando de Rafael, do São Paulo. O São Paulo, que atualmente atravessa o melhor momento na temporada, nessa rodada vai enfrentar o Sport, que é o pior time do campeonato, e o Sport, jogando em casa, com certeza terá a obrigação de finalizar. Sendo assim, como sabemos que o Sport não finaliza com tanta qualidade, o Rafael deve fazer várias defesas e, caso segure o SG, tem chance de imitar na rodada 20 do Cartola. Nossa terceira indicação, vamos estar falando de Fábio, do Fluminense. O Fábio, que todos nós sabemos, é um goleiro que dispensa comentário. Nessa rodada vai jogar em casa contra um Fortaleza que enfrenta um péssimo momento. E ao contrário disso, o Fluminense vem se recuperando. Por isso, considero que o Fluminense é muito favorito nesse jogo e o Fábio, além de várias defesas, tem até a possibilidade de segurar o SG. A nossa última indicação, vamos estar falando de Lucas Arcanjo, do Vitória. O Lucas Arcanjo, que assim como os outros 3 goleiros, é um goleiro que ultrapassa uma ótima fase. Principalmente jogando em casa, geralmente ele faz muitas defesas. E nessa rodada, jogando em casa contra o Juventude,
que é um time que não ultrapassa um bom momento, vai ter a chance de executar várias defesas e, quem sabe, até segurar um saldo de gols. Chegando agora nas laterais, nosso primeiro lateral indicado, vamos estar falando de Enzo Dias, do São Paulo. O Enzo Dias, que é um lateral que desarma bastante, e aproveitando o bom momento do São Paulo, que vai enfrentar o lanterna do campeonato, o Enzo Dias se oferece como uma excelente opção. Nosso segundo lateral indicado já está sendo figurinha carimbada por aqui. Estou falando de Kaique Bruno, do Cruzeiro. O Kaique, que é outro lateral que se destaca por desarmes, mas também aparece no ataque. Nessa rodada, apesar do Kaique ter um jogo difícil contra o Mirassol, considero que é uma ótima opção para a rodada 20 do Cartola. A nossa terceira opção, vamos estar indicando o Guga, do Fluminense. O Guga, que é um lateral bem ofensivo, e nessa rodada vai enfrentar o Fortaleza, um time que vem ultrapassando um péssimo momento, e acredito que nessa rodada o Guga tem potencial de participar de gols, desarmar e, quem sabe, até segurar um SG. Finalizando as indicações de laterais, vamos estar falando de Mateuzinho, do Corinthians. O Mateuzinho, que é um lateral que geralmente tem muita média básica, e nessa rodada, jogando em casa contra o Bahia, que tem um time que mesmo jogando fora de casa geralmente ataca, considero que o Mateuzinho vai ter chance de fazer vários desarmes e, mais uma vez, mesmo que perca o SG, deve fazer uma excelente pontuação. Chegando agora na nossa zaga, nosso primeiro zagueiro indicado, vamos estar falando de Lianco, do Atlético Mineiro. O Lianco, que apesar de ser um zagueiro um pouco faltoso, geralmente faz boas pontuações, e nessa rodada, enfrentando o Grêmio dentro de casa, considero que o Lianco tem grande chance de desarmar, finalizar e, quem sabe, até manter um SG. O nosso segundo zagueiro indicado é um zagueiro que tem engrenado uma sequência de mitadas. Estou falando de Ferrarese, do São Paulo. O Ferrarese, que nas últimas rodadas tem várias mitadas, na última delas ele passou de 17 pontos, e nessa rodada, enfrentando o lanterna do campeonato, tem grande chance de participar de gols, desarmar e até manter o SG. Seu zagueiro indicado também já é figurinha carimbada por aqui. Estou falando de Vidalba, do Cruzeiro. O Vidalba, que é um zagueiro muito bom, geralmente participa muito das bolas aéreas ofensivas do Cruzeiro, é um zagueiro que já tem participação em gol e também já finalizou 3 bolas na trave. É o tipo de zagueiro que não precisa de SG para pontuar. E por isso, mesmo tendo um jogo muito complicado fora de casa contra o Mirassol, considero que o Vidalba é uma excelente opção para a rodada 20 do Cartola. E a nossa quarta opção de zagueiro, vamos estar falando de Alexander Barbosa, do Botafogo. O Alexander, que é um zagueiro que, assim como o Vidalba, não depende de SG para pontuar, pois é um zagueiro que gera muitos scouts básicos e vai ter um jogo muito pegado contra o Palmeiras, o que facilita muitos desarmes para zagueiros. Chegando agora no meio de campo, nosso primeiro meio-campista, vamos indicar o Bobadilha, do São Paulo. O Bobadilha, que assim como toda a equipe do São Paulo, ultrapassa uma excelente fase, de uma sequência de boas pontuações, e nessa rodada, enfrentando o lanterna do campeonato, considero que o Bobadilha tem grande chance de fazer uma excelente pontuação. O nosso segundo meio-campista indicado vai ser o Garro, do Corinthians. O Garro, que é o principal jogador de meio-campo do Corinthians, nessa rodada vai jogar em casa contra o Bahia, tendo a responsabilidade de cobrar todas as bolas paradas. Considero que o Garro tem grande chance de participar de gols e mitar na rodada 20 do Cartola. Nossa terceira opção, vamos estar falando de Matheus Pereira, do Cruzeiro. O Matheus, que é um jogador muito participativo no meio-campo do Cruzeiro, é um jogador que comanda a maioria das bolas paradas do seu time. Além disso, também é um meio-campista que costuma desarmar bastante. Tudo isso credencia o Matheus Pereira a ser um candidato à mitada na rodada 20 do Cartola. Nossa quarta e última indicação do meio-campo
vamos estar indicando o craque Neymar do Santos. O Neymar, que é um jogador que é lógico dispensa apresentações, e nessa rodada vai jogar em casa contra o Vasco. O Neymar, que é um jogador que tem várias maneiras de criar scouts, é um jogador muito participativo, também comanda todas as bolas paradas do Santos, e além disso, é um jogador que sofre muitas faltas. Chegando agora no nosso ataque, nosso primeiro atacante indicado, vamos indicar o Samuel Lino do Flamengo. O Samu, que é um daqueles jogadores que parece que foram feitos para cartola, e nos seus primeiros jogos já apresentou o seu cartão de visitas. Já mostrou que é um jogador que tem muita média básica e também participa de gols. E nessa rodada, mesmo tendo um confronto muito complicado contra o Internacional, considero que o Samuel Lino é uma excelente opção para a rodada 20 do Cartola. Nossa segunda opção, vamos estar indicando o Renato Kaiser do Vitória. O Renato Kaiser, que não vem atravessando um bom momento na temporada, porém vai enfrentar o Juventude, que é um time que cede muito para atacantes. E nessa rodada, enfrentando o Juventude dentro de casa, considero que o Renato Kaiser pode fazer uma boa pontuação. Nossa terceira opção, vamos estar indicando o Yuri Alberto do Corinthians. O Yuri Alberto, que nessa rodada vai jogar em casa contra o Bahia, e dentro de casa sabemos que o Corinthians é muito forte, e por isso considero o Yuri Alberto, que é um nato goleador, uma excelente opção para a rodada 20 do Cartola. Chegando à última opção de ataque, vamos estar indicando o artilheiro do campeonato. Vamos estar falando de Caio Jorge do Cruzeiro. O Caio Jorge, que até o momento é o melhor jogador do Cartola, é o artilheiro isolado da competição, e nessa rodada, mesmo enfrentando o Mirassol fora de casa, considero que tem grande chance de fazer uma excelente pontuação e imitar na rodada 20 do Cartola. Chegando agora às indicações de treinadores, nosso primeiro treinador indicado, vamos estar falando de Renato Gaúcho do Fluminense. O Renato, que após um momento de instabilidade à frente do Fluminense, algumas rodadas vem recuperando o seu bom desempenho. E nessa rodada, jogando no Maracanã, de frente ao Fortaleza, que é um time que vem passando pelo momento muito ruim, considero que o Fluminense é bem favorito e deve vencer essa partida. Nosso segundo treinador indicado, vamos estar falando de Hernan Crespo, do São Paulo. O Crespo, que é o treinador que ultrapassa uma excelente fase, e nessa rodada vai enfrentar o lanterna do campeonato, o Sport, que é um time que vem muito mal na competição, e com isso considero que o São Paulo tem muito mais time e provavelmente deve vencer essa partida. Nosso terceiro treinador indicado, vamos estar falando de Kleber Xavier, do Santos. O Santos, que nessa rodada vai jogar no Morumbis, com o apoio da sua torcida, nessa rodada enfrentando o Vasco, que é um time que ainda está buscando sua identidade, e com isso considero que o Santos é favorito para essa partida, e sendo assim, o Kleber Xavier tem grande chance de fazer uma boa pontuação e nos ajudar na rodada 20 do Cartola. E o nosso quarto treinador indicado, vamos estar falando de Cuca, do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro, que nessa rodada vai enfrentar o Grêmio jogando em casa, considero que o Atlético tem um elenco muito melhor, e por isso leva vantagem no confronto direto com o Grêmio, e sendo assim tem grande chance de vencer a partida, e caso o Cuca esteja no nosso time, vai nos ajudar na rodada 20 do Cartola. Lembrando a vocês que esse vídeo está sendo gravado com o mercado fechado, e por isso poderemos ter algumas diferenças em relação aos jogadores. Jogadores suspensos, lesionados. Passadas as opções para a rodada, vamos estar esboçando o nosso time na terça-feira aqui no YouTube. Nosso time final sai no sábado na nossa página do Instagram, @cartolaanalytics. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Não esqueça de deixar o like e também se inscrever. Um forte abraço e até o próximo vídeo.